E aí, gente, tudo bom? Estou aqui hoje de volta para falar com vocês agora sobre a parte de classes abstratas e polimorfismo em orientação a objeto aplicado à linguagem C++. Ok? Então, eu tomei a liberdade aqui de já criar algumas classes para a gente. Vai ter a seguinte coisa. Eu vou criar uma classe chamada forma, que vai conter formas geométricas. Certo? Essa classe aqui vai ter um construtor sem parâmetros, um construtor passando um parâmetro, que no caso o parâmetro que vai ser a quantidade de lados dessa forma. Nós vamos ter aqui também uma função que imprime a informação dessa forma. No caso aqui, olhando a implementação aqui, temos aqui os construtores. Quando você não passa nenhum parâmetro, ele começa a forma geométrica com 0 lados. Quando você passa um parâmetro, ele inicializa a variável lados com o número que você colocou, o número de lados. E a função imprime aqui vai imprimir a seguinte coisa. Vai imprimir forma com a quantidade de lados. Então, por exemplo, se eu botar uma forma geométrica de 3 lados, vai escrever forma com 3 lados. Ok? Nenhuma novidade até aqui. Agora a gente vai utilizar a parte de herança que a gente veio falando nas vezes passadas. Então aqui eu criei uma classe retângulo. Retângulo é uma forma geométrica. Então a classe retângulo vai herdar da classe forma. E nós teremos aqui construtores. Também um construtor sem nada, sem nenhum parâmetro. Um construtor passando 2 parâmetros. Afinal de contas, um retângulo precisa de uma base de uma altura. Além disso, eu coloquei aqui duas funções de get base e get altura, que vai retornar os valores de base de altura que são privados aqui. Além disso, tem a mesma função imprime. A função imprime que a gente colocou aqui, ela vai ser reescrita dentro dessa classe. Então, olhando aqui a implementação de retângulo CPP, nós temos aqui, ó, construtor. Quando você passa em um parâmetro, ele cria uma forma de 4 lados, coloca o valor de base como 0 e altura 0. Vocês podem argumentar, alguma coisa que tem 0 de base e 0 de altura não é exatamente um retângulo, mas não vou me preocupar com isso. Retângulo, aqui o construtor agora, passando os 2 parâmetros, vai fazer o quê? Vai inicializar a classe forma com 4 lados, vai passar o primeiro parâmetro aqui como valor da base e o segundo parâmetro como valor da altura. E aqui nós temos a nossa própria implementação da função imprime. Só relembrando que a função imprime no forma era forma com tantos lados. Agora aqui no retângulo ele vai imprimir retângulo com base tanto e altura tanto. Aqui está a implementação do get base e get altura, bem trivial. E agora, além dessas duas classes, forma e retângulo, que vai herdar de forma, ou seja, o retângulo é uma forma geométrica, nós teremos também uma classe chamada quadrado. E essa classe quadrado também vai herdar da classe retângulo. Afinal de contas, um quadrado é uma espécie especial de retângulo. É um retângulo onde a base é igual à altura, né? E, por consequência, um quadrado também é uma forma geométrica. Então, ao herdar de retângulo, eu também vou estar herdando de forma da classe forma. Nessa classe quadrado aqui, nós temos 2 construtores também, um sem parâmetros e um passando um parâmetro, que vai ser o tamanho do lado. Nós teremos uma função aqui chamada de getLado, que vai pegar o tamanho do lado do nosso quadrado, né? Vai devolver o tamanho do lado. E vamos ter também uma implementação diferente da função imprime. Nós temos aqui a nossa implementação. Construtor cria um retângulo sem parâmetros. Construtor passando um parâmetro vai criar um retângulo cuja base é igual à altura, que é igual ao tamanho do lado que você passou. GetLado simplesmente vai chamar
a função getBase, que vem daqui do nosso retângulo, getBase. Poderia ter utilizado o getAltura também, que daria no mesmo. Afinal, um quadrado, o tamanho da base é igual ao tamanho da altura. E por fim, a implementação da função imprime. Nós temos aqui, quando a gente chamar um quadrado, pedir para imprimir, ele vai imprimir quadrado de lado tanto. Tudo bem? Eu criei também uma função main bem simples, que o que faz é incluir todas as classes que nós criamos e instanciar cada uma delas. Então eu crio aqui uma forma de 3 lados, na primeira linha. Depois eu crio um retângulo de base 1 e altura 2. Em seguida eu crio um quadrado de lado 5. Depois eu peço para imprimir, para a classe forma imprimir, chamar a função imprime. Depois a classe retângulo, chamar a função imprime. Depois a classe quadrado, chamar a função imprime. Vamos voltar aqui. Está aqui, ó, as nossas classes. A classe forma, classe quadrado, classe retângulo. Nosso programa, main.cpp. Eu vou compilar. G++, main.cpp, forma.cpp, aqui, retângulo, cpp, quadrado, cpp, menos o, main.exe. Ele compilou. Se eu chamar aqui main.exe, ele imprime para mim. Forma com 3 lados. O primeiro que a gente pediu aqui é para forma imprimir, certo? Então ele veio aqui, fez isso daqui. O segundo passo, eu pedi para ele imprimir retângulo.imprime. Ele imprimiu, ó, retângulo com base 1 e altura 2. Que ele veio aqui, retângulo CPP, e executou isso daqui. Em seguida, quadrado de lado 5, ou seja, a gente imprimiu aqui, ó, quadrado.imprime. Ele veio aqui e imprimiu o quadrado de lado 5. Até aqui é só questão de herança, não tem nenhum grande mistério aqui. Mas eu vou querer brincar um pouco agora com essas classes. Em que sentido? Nós temos aqui uma classe uma classe forma, vou botar assim, um objeto da classe forma, um objeto da classe retângulo, um objeto da classe quadrado. Relembrando que quando eu falo objeto é algo instanciado, é algo que já está na memória. Enquanto uma classe é um blueprint, um projeto de classe. Ou seja, um projeto de objeto, na verdade. É como criar, quais são as instruções para criar esse objeto, por dizer, abstrato. Agora a palavra abstrato aqui vai ganhar um significado mais profundo daqui a pouco. Então, tendo esses 3 objetos aqui, eu vou querer criar a seguinte coisa. Eu tenho uma forma, certo? Um objeto forma. Eu vou criar um ponteiro para esse objeto também. Forma, ponteiro. Vou chamar aqui ptr forma. E vou inicializar com 0 aqui. Vou fazer a mesma coisa para o retângulo. Vou criar um ponteiro para retângulo. ptr retângulo. Inicializar com 0. E vou criar um ponteiro para quadrado. ptr quadrado. Inicializar como 0. Agora eu vou querer reproduzir isso que eu fiz aqui, ó, utilizando os ponteiros. É bem direto o que a gente precisa fazer nesse caso. Eu tenho aqui um ponteiro para forma, certo? E eu instanciei um objeto forma aqui. Então, simplesmente posso fazer isso aqui, ó. ptr forma, ponteiro para a classe forma, vai apontar para o objeto forma que eu criei. Da mesma forma, ptr retângulo vai apontar para ret. E ptr quadrado vai apontar para quad. E uma vez que nós temos os ponteiros aqui, para chamar as funções e métodos, e propriedades também,
das classes que esses ponteiros estão apontando para, a gente utiliza esse operador aqui, né? Então aqui, ptr forma chama a função imprime. Da mesma forma, ptr retângulo chame a função imprime. ptr quadrado chame a função imprime. Agora, esses três aqui ficaram desnecessários. Porque isso aqui que a gente fez cumpre exatamente o mesmo papel disso daqui que a gente comentou. Então, se eu compilar aqui agora, main.exe, nós temos exatamente a mesma coisa. Ele chamou a função imprime da forma, logo em seguida a função imprime do retângulo, logo em seguida a função imprime do quadrado. Então, colocando em termos bem precisos o que a gente fez aqui, aqui eu criei um ponteiro para uma classe básica, no caso é forma, e eu apontei esse ponteiro de classe básica para o objeto da classe básica. O retângulo aqui, ele pode fazer papel tanto de classe básica, como de classe derivada, certo? Porque retângulo é uma classe derivada de forma, porém uma classe básica para quadrado. Então a gente pode pensar aqui que esse ptr retângulo aqui, ele pode ser considerado um ponteiro de classe básica, e ele está apontando também para uma classe básica, ou você pode pensar também como um ponteiro de classe derivada, apontando para uma classe derivada. Já quadrado não tem outra maneira de você interpretar. Quadrado é uma classe derivada da classe retângulo. Então o que eu fiz aqui foi construir um ponteiro de uma classe derivada, e eu apontei esse ponteiro para um objeto dessa classe derivada. E depois eu chamei os métodos de cada um deles. O que eu vou fazer aqui agora é brincar um pouquinho com esses ponteiros. Porque, olha só, vamos pensar. Vamos colocar só uma impressão agora. Vamos salvar isso aqui e compilar de novo. main.exe. Forma com 3 lados. Era o que a gente esperava. Porque eu chamei aqui forma. Esse ponteiro de forma aqui, ele está apontando para uma classe forma. E chamou a função imprime de lá. Agora, se a gente pensar bem, o retângulo, por ele herdar da classe forma, você está querendo dizer que o retângulo é uma forma. No caso, quando a gente fala forma aqui, é uma contração para forma geométrica. Então, o retângulo é uma forma geométrica. Então, em princípio, eu poderia pegar esse ponteiro aqui, que está apontando para uma forma geométrica, e ao invés de apontar para um objeto da classe básica forma, eu poderia apontar ele para um objeto, por exemplo, um retângulo. Afinal de contas, um retângulo é uma forma geométrica. Então, fazendo essa brincadeira aqui, agora, esse ponteiro aqui, que aponta para a classe forma, vai estar apontando para esse objeto da classe retângulo, que, frisando, é também um objeto da classe forma, porque retângulo herda tudo de forma. Então, se eu pedir para imprimir isso daqui, ele vai compilar sem problemas e vai fazer para mim. E olha só o resultado. Ele imprimiu forma com 4 lados. Por quê? Porque o retângulo, de fato, é uma forma que tem 4 lados. Então, o que ele fez? Ele pegou o retângulo que eu construí e utilizou um ponteiro para a classe forma e chamou a função imprime. Quando ele fez isso, ele executou a função imprime da classe forma e não o imprime da classe retângulo. Só para lembrar aqui, ó, vou colocar aqui ó, o ptr
retângulo imprime. Só para relembrar como é que os dois são diferentes. main.exe. Olha só. Forma está apontando para retângulo. Né? PTR forma aponta para o retângulo. PTR retângulo também aponta para o mesmo objeto. Mas ainda assim os dois imprimem coisas diferentes. Por quê? Quando você faz um ponteiro da classe básica e aponta ele para uma classe derivada, o que ele vai fazer, na hora que você pedir para imprimir uma função que existe tanto na classe básica quanto na derivada, ele vai imprimir a função que está no ponteiro que você escolheu. Por exemplo, aqui, eu peguei um ponteiro da classe forma. Então, essa função imprime, ele vai chamar a função imprime associada ao ponteiro que eu escolhi. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui para retângulo e quadrado. Olha só. Vamos pegar aqui. Eu sei que o meu quadrado é um retângulo, certo? Como o quadrado é um retângulo, eu vou botar aqui, ó. PTR retângulo, eu vou colocar quad. Porque o quadrado é uma espécie especial de retângulo. Se eu vier aqui, então, e colocar PTR retângulo imprime, e aqui embaixo PTR quadrado imprime, novamente, nós temos os dois ponteiros apontando para o mesmo objeto. Mas como retângulo é a classe básica de quadrado, na hora que eu pedir PTR retângulo imprime, ele vai executar o comando, a função imprime, da classe básica retângulo. Enquanto aqui ele vai executar a função imprime da classe quadrado. Então, se eu compilar aqui, aqui, ó, retângulo com base 5 e altura 5. Nessa a gente tem base e altura do mesmo tamanho, um quadrado, certo? É isso que está indicando aqui. E aqui embaixo, quadrado de lado 5. Então, se a gente quer, dado um certo objeto que herda de outro, e a gente quer acessar as funções que estão na classe básica, o que a gente precisa fazer é criar um ponteiro para essa classe básica, passar para o ponteiro o endereço da classe derivada com que a gente está trabalhando e chamar a função que a gente quer executar. O C++ vai ser responsável por ir na classe básica e executar aquela função. Então, olha só, vamos criar aqui, deixa eu escrever aqui. Nós temos, quando a gente está trabalhando com esses ponteiros aqui, nós temos várias opções para utilizar, certo? Então, opções para utilização de ponteiros. Nós temos as duas primeiras são bem óbvias. Ponteiro de classe básica apontando para a classe básica. O que isso faz? Isso vai chamar os métodos da classe básica normalmente. Eu posso ter também ponteiro de classe derivada apontando para classe derivada. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que, quando você chamar um método da classe derivada, ele vai utilizar, de fato, o método da classe derivada. Mesma coisa para propriedades. Terceiro caso é esse caso que a gente acabou de construir aqui. Um ponteiro de classe básica apontando para uma classe derivada. E o que isso faz? Invoca os métodos da classe básica
no objeto da classe derivada. Deixa eu botar para baixo. Então, acho que fica claro aqui que a quarta opção seria o quê? O que acontece se eu colocar um ponteiro de classe derivada apontando para uma classe básica? Então vamos criar aqui, vamos ver. Eu quero criar um ponteiro de classe derivada, por exemplo, a gente tem aqui ptr quadrado, é uma classe derivada, e eu quero apontar para uma classe básica. Por exemplo, eu vou apontar para forma. Eu vou chamar imprime de forma. E claramente ele vai dar um erro. Por que acontece esse erro? A gente precisa pensar na relação que essas quantidades, essas classes possuem umas com as outras. Por exemplo, a classe retângulo herda da classe forma. Isso significa dizer que retângulo é uma forma. Da mesma maneira aqui, ó. Quadrado herda de retângulo. Isso significa dizer que quadrado é um retângulo. Agora, quando eu faço isso daqui, coloco quadrado apontando para a forma, eu estou querendo dizer que quadrado, aliás, que forma é um quadrado. E a gente sabe que nem toda forma é um quadrado. Nós temos triângulos, círculos, vários outros tipos de forma. Então, isso daqui, essa quarta opção aqui, é uma opção errada, é um erro. Porque você está tentando generalizar uma coisa que não é generalizável. Ou seja, você pode dizer que o quadrado é uma forma, mas você não pode dizer que toda forma é um quadrado. Né? Só corrigindo. Você pode dizer que todo quadrado é uma forma, mas você não pode dizer que toda forma é um quadrado, que é essa coisa que você está tentando forçar aqui. E é por isso que dá esse erro. Ele fala aqui, ó, conversão inválida. Você não pode converter uma coisa que é uma classe básica em uma classe derivada. Espero que tenha, espero que deu para fazer sentido em cima disso. Tudo bem até aqui, gente? Então, se você tem uma classe derivada e você precisa, por algum motivo, utilizar os métodos da classe básica que herdam que vieram de herança da classe nossa. Se você quer utilizar os métodos da classe básica em uma classe derivada, tudo que você precisa fazer é construir um ponteiro para essa classe básica, apontar esse ponteiro para o seu objeto da classe derivada e finalmente chamar a função que você precisa chamar. Agora, existe um problema nisso daqui. Quando a gente olha para esse 4 aqui, se você não soubesse que isso aqui é um erro e que esse erro decorre da questão da herança, que, por exemplo, de volta aqui, mais uma vez, todo quadrado é uma forma, mas nem toda forma é um quadrado, se você não soubesse desse erro, você pensaria que, só olhando para esse número 3 aqui, você pensaria, como eu tenho um objeto, um ponteiro de classe derivada apontando para uma classe básica, o que deveria acontecer é, ele deveria executar o método da classe derivada quando eu tiver uma classe básica. Isso é algo que é relativamente interessante para a gente. Nós gostaríamos de fazer isso. Então, embora esse número 4 aqui não seja possível de fazer, porque dá esse erro, nós gostaríamos de fazer uma coisa parecida. Ou, por exemplo, deixa eu botar mais comentários aqui embaixo.
Digamos que eu tenha uma classe chamada... como é que posso dizer? Uma classe... Vamos colocar essas classes aqui mesmo que a gente tem. Classe forma, quadrado, vou botar assim, class forma, class quadrado, class retângulo, class triângulo, class círculo. E digamos que a minha forma, vou colocar aqui, class objeto, e esse objeto aqui vai ter como público, como privado, digamos assim, vai privado, meu Deus, private, digamos que teria aqui int x, int y, certo? Só para indicar. Em outras palavras, o objeto ele precisa ter uma posição onde ele se encontra. E a classe forma, se eu colocasse aqui para herdar de objeto, o que vai acontecer? A minha classe forma agora também vai ter posição x e y. Afinal de contas, a gente está falando que forma é um objeto. Dessa classe objeto, né? Aí aqui, novamente, quadrado herda de forma, retângulo herda de... No caso aqui eu tenho que colocar o contrário, né? Retângulo herda de forma, quadrado vai herdar de retângulo, triângulo vai herdar de forma, círculo vai herdar de forma. E digamos que todas essas classes aqui, todas as classes possuem método chamado desenhar. Tá assim, void desenhar. E cada uma vai ser responsável por desenhar a si mesmo. Então, se eu botar aqui, se eu botar retângulo.desenhar, ele vai desenhar um retângulo na tela, na posição x e y. Se eu botar quadrado.desenhar, ele vai desenhar o quadrado na posição x e y dessa classe. Se eu botar triângulo.desenhar, ele vai desenhar um triângulo. E por fim, se eu botar círculo.desenhar, ele vai desenhar um círculo. Tá, onde que eu quero chegar com essa história inteira aqui que eu estou criando? Digamos que eu queira fazer aqui um desenho que tem... Digamos que eu queira fazer um desenho na tela. Tela com 100 quadrados, 50 triângulos, 50 círculos. Tá bom, só isso aqui. Então, olha só o problema que nós teríamos. Uma das maneiras que a gente teria para fazer isso é instanciar os 100 quadrados, né? Então, quadrado, quad1. Aí passa os parâmetros lá para x e y e tamanho. X, y, base, altura. Certo? Aqui colocaria os valores, claro. Aí você faria o quê? Quadrado 2, só para ficar explícito. X1, base 1, altura 1. Quadrado 2, x2, y2, base 2, altura 2. Quadrado 3, x3, y3, base 3, altura 3. Até quadrado 100, x100, y100, base 100, altura 100. Já dá para ver que a gente tem um problema sério aqui, que a gente tem que criar 100 quadrados, né? Mas esse não é o grande problema, porque isso aqui a gente consegue automatizar utilizando
o operador new. Então a gente consegue criar um for utilizando o operador new para criar esses 100 quadrados. Então isso daqui não é o grande problema. Então a gente teria que criar ainda triângulo tri1 lado 1 base triângulo 1. Aqui é só XY, né? Na verdade. XT1, X do triângulo. YT1, lado 1. Criou 50 triângulos. Novamente, a gente pode automatizar isso aqui fazendo um for. 50, 50. Esquece os círculos. Vai dar muito trabalho. Digamos que são só isso aí, é só isso daqui. Agora, para você chamar o método de desenho de cada um desses quadrados, como que você faria? Digamos que a gente crie um std vector quadrado, lista quadrados. Aí eu venho aqui, adiciono todos os quadrados nessa lista. E agora eu posso fazer um for. Então, for alto quadrado em lista quadrados. Esse quad aqui vai apontar para cada um desses quadrados aqui. Então eu poderia fazer isso aqui, ó, quad.desenhar, já que é isso aqui que eu quero fazer. O problema é, eu gostaria não só de adicionar quadrados aqui, eu gostaria de adicionar triângulos também, por exemplo. Então eu gostaria de criar um vetor aqui. Não, vamos botar assim, eu teria que fazer, para colocar todos os objetos em um vetor, std vector triângulo, lista triângulos. Aí se eu colocasse o círculo, std vector círculos, círculo, lista círculos. Aí teria que fazer um for para cada um desses. Seria um trabalho organizar cada uma dessas listas. Então, qual que é o pulo do gato que eu quero fazer aqui? Esquece essas listas aqui. Eu quero fazer uma lista apenas. std vector. Eu vou colocar uma forma aqui. Afinal de contas, todas as classes aqui, ó, círculo, triângulo, quadrado, retângulo, todas elas herdam de forma. Então, se eu criar um vetor de formas aqui, lista formas, eu posso adicionar quadrado, posso adicionar triângulo, posso adicionar círculo. E agora, para poder pedir para desenhar, eu gostaria de vir aqui, ó. Eu faço aqui um iterador para todos os elementos dessa lista de formas. Lista formas. Legal, consegui agrupar todas as formas em um único vetor. O problema agora é, se eu chamar aqui quad.desenhar, essas formas aqui elas são do objeto forma, classe forma. E a gente viu aqui em cima que se eu tenho um ponteiro de classe básica apontando para uma classe derivada, ele vai executar o método da classe básica. E no caso da classe forma, ele tentaria desenhar uma forma que não é, por exemplo, um triângulo, um quadrado. Então você não teria isso. Então a gente tem um problema aqui. Eu gostaria de... Aqui é o problema formal que eu quero colocar. Eu gostaria de
a partir de um ponteiro para uma classe básica, eu gostaria de chamar o método da classe derivada. Que aí eu consigo generalizar o. Eu consigo automatizar indo por todos os objetos da classe do tipo da classe forma e pedir para desenhar todos eles, independente do tipo de forma que eu estou passando. Essa ideia de, com um ponteiro da classe básica, você chamar os métodos da classe derivada é o que a gente vai chamar de polimorfismo. E é o assunto que a gente vai tratar a partir de agora. Eu sei que isso aqui ficou um pouco complicado, mas eu imagino que agora fazendo de maneira concreta vai ficar bastante simples, bastante visualmente claro o que está acontecendo. Ok? Então, para a gente poder criar um. Para utilizar o polimorfismo, nós vamos precisar aprender a utilizar uma nova forma de declarar funções nas nossas classes, que é chamada de função virtual. Para isso, eu vou criar duas novas classes aqui. Vou criar aqui, não estiver definido, objeto H, define objeto H, endif, vou salvar isso aqui como objeto.h, class objeto, público, privado. Em privado aqui eu vou colocar o x e o y. Em público vai ter construtor, aqui eu vou colocar, tem que ser assim, né, objeto. Objeto, objeto, construtor, passando dois inteiros. E eu vou criar aqui uma chamada uma função virtual. Virtual imprime posição. Virtual tem que ter o tipo ainda. Void imprime posição const. O que esse virtual aqui vai fazer? Eu vou mostrar agora. Digamos, cadê? Tem um objeto H aqui, eu tenho que criar um CPP, né? Include objeto H, objeto. Quando eu não passo nenhum parâmetro, x vai receber 0, y vai receber 0. Objeto. Passando dois parâmetros. Int A, int B. Vou passar o valor de A para x, o valor de B para y. Isso aqui vai ser objeto.cpp. Eu não vou implementar esse objeto, esse imprime pos aqui. Por quê? A primeira coisa que esse virtual fala é: você não precisa implementar essa função nesse objeto. Eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Para exemplificar isso, eu vou criar uma outra classe que vai herdar de objeto. Digamos aqui, ícone. Ícone H, define ícone H, class ícone, herda de objeto. Então tem que incluir aqui objeto H. Endif, tem que colocar ponto e vírgula. Isso aqui vai ser ícone.h. Eu botei ponto e vírgula aqui? Não.
E nós temos aqui coisas públicas, privado. Novamente, público, a gente vai ter o construtor, ícone, ícone passando dois inteiros. E também, não vou colocar isso aqui não, vou deixar por enquanto. Eu vou ter que colocar isso aqui também, a função virtual. Mas deixa assim. Vamos criar implementação, include ícone.h, include objeto.h, ícone, ícone. Isso aqui vai fazer o quê? Vai criar objeto vazio, vazio não, passando sem passar parâmetros, né? Ícone, ícone. Passando parâmetro agora, int A, int B. Vai criar um objeto AB. Isso daqui vai ser ícone.cpp. E finalmente vamos criar uma função main que vai fazer o papel de instanciar essas classes. Include IOStream, include objeto.h, include ícone.h. Main. Vamos salvar isso aqui como main2.cpp. Vou criar aqui ícone, meu ícone, passando dois valores, retorna 0. Não precisa imprimir nada, eu só quero que instancie e tá bom. Então se eu vier aqui, vamos tentar compilar esse programa que a gente acabou de montar. G++, main2.cpp, ícone.cpp, objeto.cpp, -o main2.exe. Ele reclamou de ponto e vírgula, aonde ícone.h. Aqui. Undefined reference. Eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. Public objeto. O objeto está vindo de objeto.h. Não, tá certinho. É esse erro mesmo que tinha que dar. Esse erro, ele está reclamando a seguinte coisa. Aqui, ó. Ele não conseguiu encontrar nenhuma implementação para imprimir posição, para esse método que eu criei aqui. Então, olha só, vamos criar uma implementação do mesmo jeito. Imprime posição const. Então, void imprime posição const. Vou incluir aqui IOStream, stdcout, x igual x, y igual y, stdndl. Ok, temos uma implementação. Posição não é const. É const. Objeto, dois pontos. Agora ele fez. Compilou tranquilo. Então, o que a gente precisa disso aqui, ó? Isso daqui está me indicando que essa função aqui, ela precisa ser implementada em algum lugar para que esse objeto seja de fato instanciado.
Então, isso aqui força que em algum lugar você precisa fornecer a implementação para esse objeto. E não só isso. Quando você coloca uma função como virtual, e aqui que está o pulo do gato lá da questão desse exemplo anterior que eu dei aqui, quando você coloca uma função como virtual, na hora que você faz um ponteiro para a classe básica, e você chama essa função, ele vai procurar na classe derivada a implementação dessa função. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui, imprime posição, nós temos uma implementação na classe básica, certo? Vamos criar agora uma implementação virtual, void, imprime posição? Isso. Imprime posição, const. E aqui nós vamos implementar void ícone imprime posição const. Vamos incluir o IOString aqui também. Include IOString. E aqui vamos colocar aqui std_cout. Vamos ver. Isto é um ícone. Tá bom já. std_endl. Tudo bem? Então, olha só. Se eu rodar vamos ver, ícone.imprime posição. Compilar. Opa. Porque não é ícone, né? É meu ícone. main2.exe, ele vai fazer o quê? Isso é um ícone. Então o que ele fez era o que a gente esperava. Porque nós implementamos essa função imprime posição na classe derivada ícone. Só que agora eu posso fazer a seguinte coisa. Igual eu tinha feito aqui na minha main aqui. Eu vou criar um ponteiro para essa classe. Aliás, vou criar um ponteiro para a classe básica. Objeto, ponteiro para objeto, meu objeto. Inicializar como 0. Agora, meu objeto, eu vou apontar isso aqui para meu ícone. Agora eu vou chamar meu objeto, chama a função imprime posição. Então o que eu fiz aqui? Eu criei um ponteiro para o objeto da classe básica, objeto aqui. Em seguida, eu apontei esse ponteiro para um objeto da classe derivada, ícone. E eu estou pedindo para executar a função imprime posição a partir do meu objeto da classe básica. Se vocês se lembram que eu falei aqui, 3, eu tenho um ponteiro da classe básica apontando para uma classe derivada. Então, o que ele faz? Invoca os métodos da classe básica no objeto da classe derivada. Então, se isso aqui for verdade, ele deveria imprimir o quê? Ele vai invocar o método da classe básica. O método da classe básica é isso aqui, ó. Ele vai imprimir o x e o y. Então, se eu rodar lá, compila, main2.exe, e ele não executou o método da classe básica, e sim o método da base derivada. Isso é muito importante. Olha só, se eu voltar aqui e retirar a questão do virtual aqui, salva,
remove virtual. Só isso. Eu só removi as palavras-chave virtual que estavam lá. Vamos compilar de novo. main2.exe. E agora ele executou o que a gente esperava. Ele executou os métodos da classe básica. Então, colocando a palavra-chave virtual aqui, o que a gente consegue fazer é indicar que essa função aqui, quando for chamada a partir de um ponteiro para um objeto da classe básica, não deve rodar, não deve executar a função da classe básica, mas sim a função da classe mais derivada que tiver, digamos assim. Mas, se você colocou que a função é virtual na sua classe básica, você tem que colocar que ela é virtual em todo lugar. E aí sim, ele vai fazer. main2.exe. Isso é um ícone. Isso daqui é o que a gente chama de polimorfismo. Ou seja, você se referencia a um objeto da classe básica e pede para executar funções que vão mudar de forma dependendo do objeto derivado que você tem. Então, por exemplo, se eu criasse aqui um objeto da classe... Cadê? Onde que eu estou? Voltando aqui. Se eu criasse um retângulo, um quadrado, um triângulo, um círculo, e todos eles tivessem o método desenhar, você poderia simplesmente criar um ponteiro para a classe forma, modificar esse ponteiro para apontar para cada um dos objetos, apontar para o retângulo, para o quadrado, para o triângulo, para o círculo. E quando chamar ptrforma.desenhar, ele iria executar a função desenhar apropriada de cada um desses objetos. Então, por exemplo, aqui, digamos aqui, a gente tem aqui, círculo, circ, sei lá, inicializando com raio, 4, triângulo, tri, com o lado 3, eu poderia fazer o que então? Aí digamos que todas essas funções aqui têm o método desenhar especializado, ou seja, não é o método da classe básica, mas sim o método, cada um deles tem um método desenhar diferente. Eu posso fazer então o que? ptrforma aponta primeiro para o retângulo, ptrforma desenhar. Depois, ptrforma aponta para quadrado, ptrforma desenhar. ptrforma agora vai apontar para o círculo, circ, ptrforma desenhar. Com isso, você não precisa, toda vez que você mudar de classe, ter de ficar procurando, ter de alterar o texto todinho para poder colocar, para acessar as funções específicas da classe. Você pode acessar todas elas através do ponteiro da classe básica. E com isso, por exemplo, a gente pode fazer esse for que eu tinha sugerido aqui embaixo. Fazer o quê? Você cria um for cria objetos. Aí os objetos que você vai criando, você vai colocando aqui
Você cria, por exemplo, stdvector, um vetor de formas, minhas formas. Aí você cria o objeto utilizando new, não sei como. Aí é com você, mas você cria seus objetos e joga dentro da lista, então, minhas formas.append, meu novo objeto. Então aqui você pode criar triângulos, quadrados, círculos e tudo, e ir adicionando essa lista. Aí depois, se você quiser desenhar todos os objetos da lista, ou seja, chamar esse desenhar aqui, você pode fazer simplesmente um for também. For alto obj em minhas formas. Aí eu vou fazer o quê? Aqui eu quero que seja ponteiro, né? Obj desenhar. Como obj aqui, no caso aqui precisa nem colocar alto, poderia colocar como forma também. Vou botar a forma. Forma obj. Varrendo a lista minhas formas. E eu executo o desenhar. Então, com isso, através do objeto da classe básica, eu consigo acessar os métodos da minha classe derivada. Que seria basicamente esse 4 aqui, que não é possível fazer diretamente, mas utilizando essa palavra-chave virtual. Onde é que está? Aqui. Utilizando o virtual, você pode fazer isso. E por fim, para terminar, nós podemos criar uma classe que é puramente virtual também. Por exemplo, vamos pensar nessa classe forma aqui. Se eu pedisse para você explicar para outra pessoa o que é uma forma geométrica, você provavelmente iria desenhar no papel lá. Falar que desenhar um quadrado, desenhar um círculo, desenhar um triângulo, desenhar um pentágono. Falar, todos esses são formas geométricas. Mas você tem. Quando você para pensar, o que você está fazendo é. Você está implementando formas geométricas específicas para explicar um conceito abstrato, que é o conceito de forma geométrica. Então, nesse sentido, a forma geométrica não é algo que não você não instancia isso aqui nunca. O que você instancia, na verdade, são os retângulos, os quadrados, os outros objetos que são derivados dessa classe forma. Então, nesse sentido, a classe forma é só uma classe que você criou para que outras classes herdem dela. Ou seja, é um tipo de dado abstrato que você criou para que as outras formas, essas sim que serão as formas concretas, as coisas que serão construídas de fato na memória, elas tenham uma estrutura comum que é essa forma. Então você pode, utilizando a palavra-chave virtual, você pode forçar que a sua classe não seja implementada. Em outras palavras, que essa forma aqui seja só uma classe abstrata. Você proíbe que essa classe seja instanciada na memória diretamente. E como você faz isso é não colocando só o virtual aqui, mas colocando virtual e no final você coloca igual a zero. Com isso daqui você está forçando que essa classe forma seja uma chamada de classe abstrata. Essa classe não deve ser instanciada em momento nenhum na memória. Essa classe ela só pode servir para que outra classe herde dela. Então, se eu voltar aqui na minha main, vamos tirar isso tudo daqui.
Vamos ver. Eu não preciso mais de nada disso. Vou deixar só um. Deixar esse imprime. Então, olha só. Eu coloquei que essa classe aqui, ela tem uma função que é chamada de puramente virtual. Então, isso daqui impede que eu tente instanciar essa classe. Então, se eu vier aqui, vamos ver, ptrForma, eu vou apontar isso para a forma de volta. Isso aqui não existe. ptrForma imprime. Vou deletar isso aqui. Vamos salvar e vamos compilar. G++, main cpp, forma cpp, retângulo cpp, quadrado cpp, menos homem.exe. Ele vai reclamar. Olha só. Erro. Não pode declarar variável forma para ser um tipo abstrato. Ou seja, quando eu vim aqui e coloquei palavra-chave virtual e coloquei como igual a 0 aqui, eu forcei que essa classe seja uma classe abstrata. Ou seja, essa classe não pode ser implementada na memória de forma alguma, senão como através de herança a partir de outras classes. Então, essa classe forma aqui, ela não pode mais ser instanciada na memória. Porém, a classe retângulo e a classe quadrado vão continuar herdando dessa classe forma. Cadê? Aqui, vai continuar herdando. E como herança, tá tudo bem. Mas eu só preciso lembrar aqui também que, como eu declarei imprime como virtual, eu tenho que colocar virtual aqui. E virtual aqui também. Eu não salvei a minha main. Isso aqui não existe mais. Agora, ptr retângulo vai apontar para hat. ptr retângulo imprime. Tá bom. Agora ele fez. Então, olha só. Se eu tentar novamente... Deixa eu tirar isso aqui. Se eu tentar instanciar a classe forma, ele reclama. Que a classe forma eu declarei como puramente virtual. Ou, no caso aqui, esse método imprime é um método puramente virtual. E quando eu faço isso, a minha classe se torna uma classe abstrata. Abstrata no sentido que você não pode instanciar essa classe mais na memória. Senão, através de herança. Tudo bem, gente? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Questão de ponteiro de classe básica apontando da classe básica apontando para a própria classe básica, funciona normal. Ponteiro da classe derivada apontando para a classe derivada, funciona normal. Quando você aponta um ponteiro de classe básica apontando para uma classe derivada, você vai executar o método da classe básica no objeto da classe derivada. E se eu tentar apontar um ponteiro de classe derivada para uma classe básica, vai dar um erro, porque o objeto da classe. Todo objeto da classe derivada é um objeto da classe básica, porém, nem todo objeto da classe básica é um objeto da classe derivada. Então vai dar um erro de conversão aí. Mas, se eu quero que, a partir de um ponteiro da classe básica, eu execute um método da classe derivada, eu preciso fazer o que é chamado de polimorfismo. Isso é feito através das funções virtuais. Então você declara a função como virtual e ele vai entender que essa função aqui tem que ser executada na classe derivada e não na classe
básica. Ok, gente? É isso.